Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos simplesmente fazer exercícios de reforço para a gente ficar 100%, olha, craque em porcentagem. Já estão todos preparados? Já estão com a apostila, lápis, borracha? Lembra da nossa aguinha? Então vamos lá. Agora que vocês já estão craques em fração, já entenderam, já gravaram que fração é parte de um todo, que o número de cima, chamado de numerador, é a quantidade de partes que eu peguei, e o número de baixo, chamado denominador, é a quantidade de partes que eu dividi o meu todo, e que quando a gente fala em porcentagem, nós estamos falando em parte de 100. Esse exercício nós vamos só treinar um pouco mais isso. Vamos ver só um pouquinho uma forma mental, né? Que a gente chama, forma de cabeça, de fazer algumas porcentagens. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, se eu pegar nessa nossa figura as 4 partes dela, o que eu fiz? Eu peguei o todo. Se eu peguei o todo, significa dizer que, escrevendo em forma de fração, que eu peguei o meu todo, dividi em 4 e peguei 4. Consegue entender isso? Era a mesma coisa que eu tivesse dividido em 4 e depois pego as 4 de novo. Então eu peguei o meu todo. Isso aqui é igual a 100%. Como é que eu calculo outras porcentagens e outras frações de cabeça? Vamos dizer que eu pegue só essas duas partes. Essas duas partes, representadas aqui embaixo, é exatamente a metade da nossa figura inicial. Como é que representa a fração de metade? Lembra? Uma das formas clássicas dela é 1 sobre 2. O que significa isso? Eu dividi essa minha figura inicial em duas partes e peguei uma. Então, eu peguei metade. Se eu peguei metade, se o meu todo é 100%, quanto que é metade de 100? Isso, então metade, 50%. E se eu quisesse pegar só um pedacinho aqui, ó, pegar só uma partezinha, eu venho aqui, catei mais um pedacinho só. Vocês conseguem observar que esse pedacinho aqui é metade da metade? Veja se facilita. Vamos zerar aqui. Um pedacinho só. Um pedacinho. Concordam que ele é metade, ó, da metade. Então, se a metade de 100 é 50, e esse é a metade de 50, quanto que é a metade de 50? 25. E fracionário, como é que fica? 1/4. O que significa 1/4? Da minha figura inicial, eu dividi ela em 4 partes e peguei quantas? Uma parte. Então, 4/4 é igual a 100. Meio é metade de 100, que é igual a 50. E 1/4 é metade de meio, que é igual a 25. Aí vocês podem estar falando que, olha, agora ficou fácil, né? Então, se eu pego a minha figura inteira, eu tenho 100%, 4 partes de 4 nesse exemplo. Se eu pego metade dessa figura, dividi ela em 2 e peguei metade, eu tenho metade de 100, que é 50. E se eu pego essa metade e divido ao meio de novo, então eu tenho metade de 50, que é 25. Ah, ficou fácil, professor. Mas outro dia eu vi num jornal que estava dizendo 75%. Eu consigo calcular 75% de cabeça? 75% não é igual a 50% mais 25%? Nossa, é verdade. Então, 50% não significa dizer, nesse nosso exemplo, que eu peguei metade da figura
Ó, 50%, mais uma parte da figura, mais 25. Então, a nossa figura eu dividi em quantas partes? Ó, aqui a metade eram 2 partes e aqui mais 2. Então, eu dividi em 4 partes e peguei quantas? 3. Então, 3 quartos é igual a 50% mais 25%, que é igual a 75%. Na página 246, começa os exercícios de porcentagem. Ah, professor, mas agora está aparecendo 600, 500, o que eu faço? Gente, não esqueçam, primeiro preciso saber qual que é o todo. Nesse nosso primeiro exemplo, eu quero 20% de 600. Então, o meu todo é quanto? É 600. No exercício da página 246, eu estou aqui, ó, com 600. 600 o quê? R cifrão, eu estou falando de dinheiro, de valor, 600 reais. Eu quero saber quanto é 20% de 600. O meu todo, ele é 600. Isso é o todo. 20%. O que é 20%? Não é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, se eu sei que 20% é 20 sobre 100, quanto é 20% de 600? Eu não pego o meu todo, 600, eu divido. Divido por qual número? Pelo 20 ou pelo 100? Isso, pelo 100. Divido por 100, que vai ser igual 600 dividido por 100, vai dar 6. E aí eu pego 6, o que é? 6 é uma parte, uma fração de 600. Se eu dividir 600 em 100 partes iguais, cada parte vai valer 6. Aí eu pego o meu 6, no caso que eu estou pondo o símbolo do dinheiro, 6, e multiplico por quanto? Pelo número de cima que eu quero saber, por 20. Que vai dar igual a, isso, 120. Então, 20% de 600 é 120. É comum nós ouvirmos também as palavras acréscimo, desconto, né? Então, veja, quando eu for pagar alguma conta, ou comprar algum produto, ou contratar algum serviço, se eu ouvir falar em aumento e acréscimo, significa que a minha conta de porcentagem, no final, eu vou ter que somar ao meu todo. Eu vou pagar mais do que eu tinha. Então, se o produto custa R$100 e vai ter um acréscimo de 20, então ele vai custar os R$100 mais 20% de R$100. Agora, se eu ouço a palavra como desconto, aí eu tenho uma diminuição. Você vai comprar um tênis e está lá 30% de desconto à vista. Significa, se o meu tênis custa 600, eu vou ter que achar quanto que é 30% e vou diminuir, subtrair de 600. Eu vou pagar menos do que os 600 que ele custava inicialmente. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. E olha, lembra que vocês estão me perguntando, e a semana que vem, como é que vai ser? Segunda-feira é feriado, o que o senhor vai dar? Assista o próximo vídeo da aula de português de hoje, que os recados da semana que vem inteira vão estar na aula de português. Fiquem com Deus, até a próxima.